Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas e Truques de Ciência de Dados. Que massa, que fera, excepcional ter você aqui mais uma vez para aprender ciência de dados, porque é para isso que eu estou aqui, para pegar na sua mão, para a gente caminhar nessa jornada rumo à ciência de dados. É para isso que a gente está aqui aprendendo essas paradas massa aqui de ciência de dados, de machine learning, e hoje nós vamos falar de visualização de dados. Essa é uma etapa muito importante na hora que o cientista de dados quer mostrar o resultado do seu trabalho, na hora que o cientista de dados quer mostrar estudos das fontes de dados aí das empresas, antes mesmo de construir a máquina preditiva, o cientista de dados tem a opção de fazer ali uma varredura dos dados e já trazer alguns insights na análise exploratória ainda, para que os tomadores de decisão seguirem ali, tomem decisões assertivas. Ou seja, nessa etapa aqui, com essa dica que a gente vai aprender hoje aqui no Dicas e Truques de Ciência de Dados, você já vai ter condições de pegar as bases de dados aí da sua empresa, da sua instituição, para que você possa fazer estudos e extrair insights dessas variáveis, desses dados nos quais você está aí manipulando. Beleza? Esse é o nosso combinado. Hoje eu vou apresentar para você uma ferramenta, um pacote totalmente open source, totalmente free, para você instalar aí no seu Jupyter Notebook, na sua máquina, né, no seu desktop, no seu notebook, ou na sua máquina virtual do Google, se você assim preferir. Eu vou ensinar você a instalar um pacote, que ele ainda está na versão beta, mas ele é muito funcional, conhecido como o PyWed. Cara, o PyWed é um pacote daqueles que você fala, putz, que massa, né? Os caras tiveram uma ideia muito massa. Isso aqui é mão na roda. É o seguinte, eu sempre trago aqui para vocês funcionalidades de visualização de dados para que você faça um acompanhamento gráfico ali de algumas sumarizações que a gente faz nos dados, não é mesmo? Geralmente a gente usa ou o Matplotlib, ou a gente usa o Seaborn, ou algumas vezes a gente usou o Plotly. Eu vou trazer mais o Plotly, vou trazer o Plotly mais vezes aqui, que o Plotly também é muito bom. Só que é o seguinte, galera, essas ferramentas, como elas são bem raiz mesmo, você tem condições de fazer uma pintura na tela do seu notebook. Então você configura a figura, a gente já fez isso aqui em outros Dicas e Truques de Ciência de Dados, configuramos ali o tamanho, conhecemos ali o Matplotlib. Então a gente configura literalmente a nossa tela de trabalho. Só que tanto quanto o Matplotlib, quanto com o Seaborn, a gente faz essa parada. Só que, galera, às vezes, o dia a dia do cientista de dados, ele nem sempre é esse mar de rosas. Você, muitas vezes, vai ser pego ali de calça curta com tempo, galera. Não vai ser tempo. Você não vai ter tempo todas as vezes em toda a sua vida de cientista de dados. Muito pelo contrário. Muitas vezes você vai ter projeto para entregar que ele precisa de um time diferenciado. E é aqui que entra as paradas que eu ensino para você. Você sempre tem que ver aquele trade-off, aquele ganho-perda que você pode ter. Se você tem tempo, então, cara, se aprofunda ali no Matplotlib, no Seaborn e entrega uma visualização mais detalhista. Só que, cara, você não tem tempo, mas você precisa fazer aquela análise mais rápida e que já para extrair alguns insights de forma mais pontuais, cara, eu vou te apresentar agora o PyWed, beleza? O PyWed ele atende porque ele vai trazer para você vários gráficos interativos para você fazer aí a sua visualização de dados. Vamos para frente? Mas fica comigo porque não é só essa dica que eu vou trazer para você não. Eu vou trazer mais uma dica massa que eu trouxe por conta da aula que eu estava preparando para você, beleza? Vou fazer uma antecipação aqui só para você curtir o que você vai aprender daqui a pouco, beleza? Então vamos lá, galera. Olha só. Primeira coisa, o PyWed. Eu trouxe o link aqui do PyWed para que você possa conhecer o site do PyWed, como eu sempre faço para você. Eu mostro a ferramenta e apresento a origem dela, né? Então eu estou trazendo aqui para você o site do PyWed. Então ele está na versão 0.5.1.6. O comando de instalação é aquele comando de sempre. Eles já deixaram até o botão de copiar aqui. Ó. Você copia, joga lá no Google, daqui a pouco você vai fazer, e cola e executa e você instala o PyWed, tá bom? Então aqui uma pequena descrição.
é para você fazer gráficos interativos, simples assim, né? Só que, além de tudo, você também, além de fazer gráficos, o PyWed ele é um pouco mais completo. Eu não trouxe todas as funcionalidades do PyWed aqui para você hoje, porque hoje eu quero falar de visualização, mas ele também traz algumas coisas interativas, como a verificação ali do seu algoritmo de machine learning, o seu modelo baseline de forma interativa. Ele traz formas de você tunar os hiperparâmetros e acompanhar ali as predições da sua máquina preditiva de modo interativo também. Então, são funcionalidades mais que, se você for descendo aqui a página, ele vai mostrar ali o fluxo de instalação, de como você faz para instalar, e ele mostra aqui para você algumas qualidades, e aqui embaixo ele mostra aqui as funções Baseline Model, o Make Charts, que é o que a gente vai usar na aula de hoje, e o PyWed HP, que é para você fazer a tunagem ali dos hiperparâmetros, beleza? Então, são essas funcionalidades. Hoje, a gente vai se concentrar nesse Make Charts. Nós vamos nos debruçar nesse pacotinho aqui, ó, no Make Charts, beleza? Olha só que interessante, ele já fala aqui para a gente o que tem no Make Charts. A gente tem ali, ó, 8 tipos diferentes de gráficos interativos que você pode fazer para fazer aquela pré-análise ali dos seus dados. Então, ó, cara, e para falar a verdade, são 8 tipos de gráficos, mas na real, se você está ali num processo de construção de máquina preditiva, essa quantidade de gráficos aqui que você vai utilizar, ela atende aí quase 90% das suas necessidades, beleza? Então, ó, a gente tem gráfico de scatterplot, de dispersão entre variáveis, né? Gráfico de bits, de barra, violin plot, box plot, distribution plot, histograma e gráfico de correlação. Você vai conhecer todos esses gráficos. E ele traz alguns argumentos, alguns parâmetros que a gente vai precisar setar, e a gente já vai conhecer esses parâmetros aqui direto na ferramenta, beleza? Bora para frente? Então, bora lá iniciar o nosso PyWed Charts, né? Então, beleza, aqui, como você já viu, a gente pode fazer diferentes tipos de gráficos de visualização, dispersão, pizza e por aí vai. Vamos nos concentrar agora nos parâmetros aqui que a gente precisa para inicializar o PyWed, tudo bem? Então, para a gente começar a usar o PyWed, a gente vai precisar setar 3 parâmetros. É bem simples assim mesmo. O primeiro deles é óbvio, que é o banco de dados, né, galera? A gente vai precisar setar o data frame. Então, a gente vai falar lá qual é o nosso data frame, o nosso dataset que a gente vai estar utilizando para fazer os gráficos. O segundo parâmetro é o parâmetro C, no qual a gente vai eliminar colunas redundantes, tais como ID, sabe? Aquela coisa CEP, número do cliente, aquelas coisas que são redundantes que não tem sentido. Então, você tem a opção de mostrar para a ferramenta que são essas variáveis estão aqui no parâmetro C. E no parâmetro Y é geralmente a variável que a gente utiliza como target do nosso dataset, ou uma variável que seja uma variável que contenha classe, para que a gente possa colocar ali um campo categórico, tudo bem? Então, esses são os 3 parâmetros. Eduardo, então quer dizer que eu sempre vou ter que informar esses 3 parâmetros? Sim, sempre. Só que, se você não quiser informar o parâmetro C e o parâmetro Y, você vai colocar simplesmente o resultado deles como none, beleza? None. Simplesmente assim, você faz isso tanto no C quanto no Y, tá bom? É só assim. O data frame é óbvio, você vai colocar porque você quer ver, tá bom? Bora ver 2 casos práticos aqui. Eu trouxe para você 2 casos práticos para você aprender a mexer nessa parada. Olha só. Primeira coisa, caso 1, a gente vai fazer aqui a instalação, são poucas linhas de código, bem simples, você pega e replica essa parada aí no seu dia a dia. Então, eu vou fazer a instalação, comando de instalação de qualquer pacote, né, galera? Fala aí, pip install PyWed. Então, executa, depois ele vai fazer toda a instalação. Aqui ele já está dizendo para a gente que os requerimentos já estão satisfeitos, porque eu já instalei essa parada aqui para você. Segundo comando, galera, como é que a gente faz quando a gente quer usar um pacote? A gente faz o import dele, né? Então, vou fazer o import do PyWed e vou dar o alias pw, como você já está acostumado. Eu vou importar e vou dar um alias, um nome, né, um apelido aqui para o PyWed. Então, se a gente quiser usar uma função do PyWed agora, a gente vai chamar pw, beleza? Agora, a gente vai fazer a utilização do dataset. E aí, eu vou importar um dataset aqui, que é um dataset conhecido nosso já. A gente já utilizou aqui algumas vezes,
que é um dataset que contém informações de risco de cliente. Eu vou deixar disponível aqui no nosso canal no Telegram, tanto o script quanto o dataset, para que você possa fazer aí essa importação e fazer esse seu dever de casa aí, tá bom? Vou deixar disponível aqui no canal no Telegram. Se você não sabe de que canal no Telegram que eu estou falando, na descrição desse vídeo tem um link para o canal Cientista de Dados Raiz aqui, e aí você vai pegar essas paradas, tá bom? Então, eu vou executar aqui o nosso Pandas e eu vou usar o read CSV para jogar o nosso banco de dados aqui dentro do Train, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui as primeiras linhas do dataset para você não viajar. E eu já vou te explicar a importância de eu mostrar o banco de dados para você antes de mostrar o dataset. Não sei se você já passou por isso, talvez sim, talvez não, mas o fato é que muitas vezes, quando eu olhei um gráfico bonito, eu falei, putz, que gráfico massa, né? Só que por trás eu não estava entendendo nada do que estava dizendo aquele gráfico. Sabe por quê? Porque eu não sabia quais eram os dados. Então, eu vi ali a informação, eu vi o dashboard, mas, cara, como eu não conhecia dos dados, eu não tinha como entender o que tinha aquele gráfico. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o objetivo de uma pessoa quando ela mostra um gráfico? Não é exatamente mostrar o que os dados estão dizendo? Se a pessoa não conhece os dados, ela vai ter condição de entender o que os gráficos estão dizendo? Claro que não, né, galera? Então, tá aqui uma coisa que eu vejo pouca gente explicando e que eu acho que é muito importante. Eu trago esse skill aqui para você inclusive disseminar essa parada, que é o seguinte: cara, você quer entender um gráfico? Você tem que entender os dados desse gráfico. Você tem que entender o que está sendo colocado no X, você tem que entender o que está sendo colocado no Y, e por aí vai. Porque senão, galera, sabe o que vai acontecer? Você vai ver o gráfico e vai fazer aquela cara assim de aham, muito bom. Só que, cara, você não entendeu o PN, entendeu? Então, por isso que eu trago o banco de dados aqui para você entender o que a gente tem no banco de dados, tá bom? A tabelinha. Então, o que a gente tem na tabelinha, Eduardo? Cara, é simples. Talvez você conheça, mas não vou pecar pelo excesso. Olha só. Nós temos aqui a variável risco, que é considerado aqui a label, que é utilizada como o target nesse banco de dados, que é o seguinte: eu tenho outras variáveis que vão me dizer se o risco do cliente é alto, médio ou baixo, beleza? Que variáveis são essas, Eduardo? Tá aqui, ó, o ID do cliente, a anotação cadastral, o índice de inadimplência, a classe da renda do cara e o saldo de conta do cara. O ID do cliente, ele é só um número, ele é um CPF, a gente não utiliza nas construções de máquinas preditivas. Ele não é uma variável explicativa do que eu possa fazer uma generalização. Ele é totalmente peculiar do cliente, esse em si, tudo bem? Então, esse é o nosso dataset. O que tem aqui? Ó? Eu tenho o índice de anotações cadastrais, então temos valores que vão remeter ali a situação histórica das anotações cadastrais do cliente, assim como o histórico de inadimplência, ele tem um índice ali dado, o histórico de inadimplência, ele tem um índice ali de acordo com a classe de renda que ele permanece, e ele tem um indicativo também, um índice dado o saldo de conta que ele mantém na conta corrente. E aí, com isso tudo, com essas variáveis, a gente consegue fazer predições sobre o risco do cliente. Mas antes de fazer predições, o que a gente faz? A gente conhece os dados e você vai conhecer a partir de agora com o PyWed, galera. Então, já fizemos ali a importação do PyWed, demos o nome ali, o alias de PW, e agora a gente vai usar a sua função PyWed Charts. Daquelas 3 funções que a gente viu lá na página do PyWed, a gente vai utilizar essa, PyWed Charts. Tudo bem? Então, vamos agora ver os parâmetros que a gente utiliza dentro do PyWed Charts, tá bom? Primeiro parâmetro é o dataset, né, galera? Dataset train. Tá aqui, ó, dataset train. Não é esse dataset que a gente importou? Então, beleza. O parâmetro C é variável redundante, lembra? Então, tá aqui, ó, o ID do cliente. Né? A gente acabou de ver que o ID do cliente é só o CPF do cliente. E o Y, né, galera? A variável classe ali, ó, é o risco alto, médio, baixo. Bate ou não bate? Tranquilo? Então, beleza, a gente executa essa célula, vai criar aqui o input de parâmetros que a gente deu o nome de MC. Agora a gente vai pegar o MC e vai falar assim, ó, Ed, faça os gráficos para mim, por favor. Então tá aqui, ó, make charts, faça os gráficos. Você executa essa célula, dá o run, como eu deixei aqui, ó, e manda ver, ele vai criar para você uma série de menus bonitão aqui para você brincar, tá bom? Então tá aqui, galera. Esse é o PyWed Make Charts. Olha que bonitinho. Vamos navegar aqui, olha só. Ele trouxe para você
os 8 tipos de gráficos que a gente viu lá na documentação. Ó. Tem o scatter plot, o pie chart, o bar plot, violin plot, box plot, distribution plot, histograma e o gráfico de correlação. Bacana, né? Então, aqui ele trouxe 2 ambientes para que você faça aí 2 gráficos já de cara aqui. Scatterplot, porque essa abinha está setada como scatterplot, mas poderia ser pie chart, e aí ele vai alterando esse ambiente aqui, tá vendo? Ó, eu vou clicar no bar plot agora, ó. Então, ele já alterou um pouquinho aqui, ele vai alterando os eixos de acordo com o tipo de gráfico, tá bom? Violin plot, ele manteve aqui, box plot, também distribution plot, também histograma, ele alterou aqui, e o correlation plot, ele só traz um, porque a gente vê a correlação de todas as variáveis. Bora dar uma olhada aqui? Eu vou fazer aqui um scatter plot simples. Como é que eu faço o gráfico, Eduardo? Eu escolho aqui a variável que está no eixo X, a variável que está no eixo Y, a cor, esse aqui é aquele parâmetro Hue. Eu não sei se você já tem conhecimento, mas ali quando a gente está criando gráficos no Seaborn, no Matplotlib, a gente tem um parâmetro conhecido como Hue, que é uma opção da gente colocar uma terceira variável aqui no nosso ambiente, no nosso gráfico. Então, imagina lá, por exemplo, imagina que eu tenho lá o Y e eu tenho aqui o X. Isso aqui é o faturamento do cliente e é o tempo de empresa dele, tá bom? Então, ó, à medida que o tempo passa, o faturamento dele aumenta. Por quê? Porque o tempo vai passando, ele vai ficando o melhor empresário, tá bom? Então, beleza. Só que o que acontece? Isso aqui é uma estatística de faturamento ao longo do tempo dos empresários, só que essa estatística, ela tem mais informações. Aqui eu estou olhando todos os empresários. Só que se eu quiser, por exemplo, fazer uma separação daqueles que são homens e daqueles que são mulheres, eu posso colocar aqui nesse color, nesse parâmetro conhecido como Hue, mais uma variável. E aí, além dele mostrar ali a linha total de faturamento do cliente ao longo do tempo, ele vai mostrar a linha de faturamento do cliente ao longo do tempo por sexo, entendeu? E aí ele vai quebrar esse gráfico aqui em 2 outros gráficos. Interessante, né? É mais ou menos isso que o Color faz, você vai ver na prática. Eu vou clicar aqui e vou mandar fazer o chart, primeiro chart, para você visualizar, tá bom? Então, o que aconteceu aqui? A gente tem aqui a visualização dos clientes, a gente colocou aqui todos os clientes e de acordo com as anotações cadastrais. Então, tem aqui o eixo X e o eixo Y e o color, que eu posso escolher aqui mais uma variável para colocar ali dentro nas dimensões do nosso scatterplot. Vou clicar aqui em Make Chart e aí você vai ver uma visualização aqui, bem bonitinha aqui do nosso scatterplot. Então, tá aqui, esse é o scatterplot. Você vê que ele é por trás aqui, ó, a gente tem uns menus. Se você der uma olhada aqui, ó, eu tenho uns submenus aqui. Nesse último menu da direita, o que eu tenho aqui? Ó, produzido com Plotly. Então, por trás ali do PyWed, o que tem é o Plotly, né? O Plotly é o motorzinho aqui de criação do PyWed, tá bom? Então, como que a gente pode fazer a iteração, a navegabilidade aqui dentro desse gráfico? Eu tenho aqui, eu vou passando em cima dos pontinhos e ele é de forma iterativa, vai mostrando os valores, né? Então, ele mostra aqui para a gente o valor da anotação cadastral e o ID do cliente, né? Aqui embaixo eu tenho o ID do cliente, aqui eu tenho o valor da anotação cadastral. Ele vai mostrando para cada pontinho aqui o valor da anotação cadastral dos clientes, tá bom? E ele coloriu de acordo com o índice de inadimplência. Então, dados índice de inadimplência, ele foi colorindo aqui. Você vê que tem um laranjinha, tem um azulzinho, tem um roxinho, tudo bem? Olha só que massa. Eu posso selecionar uma parte do gráfico e aí ele vai dar um zoom nessa parte do gráfico, ok? Ele é bem, olha só, ele é bem interativo mesmo. Você vai fazendo a navegação dentro do gráfico, tá bom? Se você quiser retirar isso aqui, você vem aqui nessa caixinha aqui, ó, Reset Axis, tá bom? Você clica aqui e aí reseta o eixo e aí você volta a ver a figura normalmente. Bora continuar navegando aqui, ó. Vou dar uma olhada agora no pie chart, no gráfico de pizza, tá bom? Então, eu vou dar uma olhada aqui nas labels. Então, clica aqui no Make Chart para ele mostrar para mim o gráfico de pizza das labels. Então, o que eu tenho aqui? O risco, né, galera? Eu tenho o risco. Risco alto, risco médio e risco baixo. Beleza? Essas são as 3 labels aqui. Posso fazer um gráfico aqui do lado, eu posso colocar o risco por índice de inadimplência. Então, mando fazer o chart e aí ele vai clicar aqui, ó,
o risco de acordo com o índice de inadimplência aqui, separadinho aqui, bem quebradinho aqui, tá bom? Então, esse é o pie chart. Você vê que a navegabilidade é incrível. Se você quiser imprimir esse gráfico, você clica nessa câmerazinha aqui, ó, e aí ele imprime aqui embaixo, ó. Você pega, dá um clique aqui e salva essa parada aí para tua documentação, tá bom? Bem bonitinho, tá aqui a imagem salva, bem organizadinha, né? Então, você pode ver aqui o gráfico de barras. Então, mando fazer um gráfico de barras aqui. Não vou nem setar a variável, só quero te mostrar o gráfico, tá bom? O que eu tenho aqui? Ó? Risco por anotações cadastrais. Então, eu tenho aqui um gráfico. Eu posso diminuir aqui, ó, vou dar um zoom out aqui, vou diminuir, né? Ele diminui, eu vou dar um zoom in para ele aumentar o zoom. Eu posso selecionar, ó, vou selecionar só o risco baixo, e aí ele vai mostrar para mim, ó, só o risco baixo, tá bom? É bem interativo também. Vou resetar o eixo aqui e vou agora ver aqui o boxplot, por exemplo. Bora dar uma olhada aqui no boxplot. No boxplot, o que eu quero ver? Eu vou clicar aqui para a gente ver o boxplot do risco por ID. Não, eu quero ver o risco por classe de renda. Bora lá. Bora dar uma olhada no risco por classe de renda. Então, tá lá. Aqui eu posso ver o risco por classe de renda e aqui eu quero ver o risco por índice de inadimplência. Então, eu tenho dois gráficos, um do lado do outro, bem rico, no qual eu consigo visualizar o risco variando de acordo com a classe de renda e o risco variando de acordo com o índice de inadimplência. E aí, eu ainda dentro do risco, eu posso visualizar qual é o tipo do risco, se é alto, médio e baixo. Então, eu estou analisando aqui a dispersão dos dados, dada a classe de renda, e a dispersão dos dados, dado o índice de inadimplência. Olha que riqueza essa parada, cara. Altamente profissional, é ou não é, né? Isso aqui é o nosso PyWed, galera. PyWed e com ali a interface ali do Plotly, tá bom? Aqui você pode fazer a mesma coisa, diminuir o zoom, aumenta o zoom, pode selecionar uma das caixinhas. Olha só que interessante, quando você seleciona uma das caixinhas, a interação dessa parada é muito massa, né? Olha só, eu tenho aqui o seguinte, quando eu passo o mouse em cima, ele mostra para a gente cada um dos pontos do nosso boxplot. Então, o boxplot ele mostra a distribuição dos dados, né? Ele mostra ali o nosso valor mínimo, que é aqui, ó, valor mínimo igual a 3, o limite inferior, que é o nosso 3.3, o percentil 25, que é 4, que é o mesmo do que esse Q1, né, o nosso primeiro quartil. A mediana está aqui, ó, é o percentil 50, está aqui, ó, 4.35. O percentil 75 é o Q3, está aqui, ó, 4.6. O limite superior, ó, 5.1, que nesse caso aqui é o valor máximo. Beleza, galera? Interessantíssimo, né? Esse PyWed bem intuitivo, totalmente... Você pode navegar, ó, eu dei um clique só para ficar com esse pedaço aqui, ó. Olha só, ele foi lá e aumentou bonitão para você fazer a sua análise aí da forma mais profissional e avançada que você precisar. Tudo bem? Beleza, bora continuar aqui, não é só isso não. Ó, vamos olhar aqui gráfico de distribuição. Vou mandar fazer aqui distribuição, anotações cadastrais. Olha só que interessante, ele mostra aqui a distribuição, ainda seta dois gráficos aqui além do gráfico de distribuição. Eu vou colocar aqui índice de inadimplência para ser colorido por risco, pode ser. Então, vamos dar uma olhada aqui no índice de inadimplência e eu vou olhar aqui desse lado o saldo de contas. Bora olhar o saldo de contas aqui desse lado. Então, está aqui a distribuição dos valores aqui no gráfico de distribuição. Bora olhar o histograma? Vou olhar o histograma aqui do ID do cliente, não, né? O histograma do ID é paia, né? Bora olhar aqui o histograma do saldo de contas para a gente visualizar. Então, está aqui o histograma do saldo de contas e desse lado aqui eu vou olhar o histograma da classe de renda. Beleza? Então, está aqui mais um gráfico ali de distribuição. E, por fim, aqui, galera, nós temos o gráfico de correlação. O gráfico de correlação, ele vai trazer para a gente a correlação de todas as variáveis, né? Aqui está na escala de cinza. Se você não gostar muito, você pode escolher a escala aqui, ó. Por exemplo, uma escala Red Bull ali, ó. Uma outra escala aqui mais para o tom azul, Blues. E aí você vai escolhendo a escala. Bora utilizar essa escala aqui, ó, essa Jet. Bora olhar a Jet aqui. É uma escala, uma cor um pouco mais... ficou muito intenso, né? Bora olhar essa escala de vermelho aqui, que é um rosinha, assim, uma cor mais amigável. Beleza? Então, tá aqui o nosso gráfico de dispersão. Olha só, ele está mostrando aqui para a gente, inclusive, a variável
ID do cliente. Só que a ID do cliente, a gente não quer utilizar ela, né, para ver análise de correlação. É uma variável que não é explicativa para a gente. A ID do cliente é a ID do cliente. Como que a gente poderia eliminar aqui essa parada sem mexer no código? É bem simples, vou te mostrar agora. Olha que interessante. Você pode simplesmente selecionar, galera, o campo que você quer. Bora, ó, selecionar essa coluna e eliminar aqui tanto a linha quanto a coluna que tem a ID do cliente. Então, quando eu solto, ele deixa para a gente só as variáveis. A diferença que a gente está acostumado é que na diagonal, ao invés de ser uma diagonal descendente, é uma diagonal ascendente, onde está uma diagonal onde tem a correlação da variável com ela mesma, né? Então está aqui a variável da anotação, a correlação da anotação cadastral com ela mesma é igual a 1, a correlação do índice de inadimplência com ela mesma é igual a 1 e por aí vai. Tá bom? Mas aqui está o gráfico de correlação, inclusive com o annotate aqui, né, galera? Esse annotate aqui é o valorzinho da correlação. Eu ainda posso dar um zoom in aqui maior ainda, né, galera? Então, dei um zoom agora, fiquei só com 2 colunas aqui e a correlação de 4 variáveis na linha. Muito massa, né? Se eu quiser resetar, vem aqui na casinha, então reseto aqui a nossa visualização. Bacana ou não é o PyWed, galera? Muito bom, muito funcional, né? Se você está ali com pressa. Lembrando, ainda está na versão beta, pode ter alguns bugs aí, mas ele já traz para a gente, assim, para você, ó, está precisando da parada de forma mais tempestiva, você vai conseguir fazer muita coisa aí já do jeito que está aí o PyWed, tá bom? Agora, a segunda dica que eu quero trazer para você hoje, ela é uma dica massa, cara. Ela é uma dica muito fera, que ela tem uma usabilidade assim incrível. Inclusive, essa parada que eu vou te ensinar aqui é uma parada comercial. Eu já vi serviços sendo cobrado para quem faz esse tipo de coisa aqui. Eu já vi produtos sendo vendidos para fazer esse tipo de coisa que eu vou te ensinar hoje de graça, beleza? A parada que eu vou te ensinar é um negócio chamado encurtador de link para URL. Encurtador de links, que eu vou te ensinar a fazer aqui. Por que eu vou te ensinar a fazer essa parada aqui hoje? Porque eu estava procurando aqui uma forma de mandar, de deixar um link aqui para você, só que o link, cara, ele estava muito, mas muito grande. E eu falei assim, cara, eu não posso deixar aqui para minha galera um link grande que vai ficar feio para dedéu, porque é mais uma parada que eu queria mostrar para vocês. E aí eu falei, então quer saber de uma coisa? Eu vou descobrir como é que eu faço essa parada para encurtar esse negócio aqui. E aí eu fui e descobri em Python, galera. Então você vai poder utilizar essa parada para quando você quiser criar um dashboard aqui, exatamente do jeito que está aqui no PyWed, e que você quer mandar para a galera via web, você quer que a galera veja o seu dashboard na web, você vai poder mandar um link mais amigável, não vai mandar uma tuplona gigante para uma pessoa, um cliente seu, um gerente seu, visualizar a sua apresentação, tá bom? Então, vou te ensinar como é que faz esse encurtamento de link agora, que é um pacotinho bem bacana chamado PyShortness, tá bom? Esse é o pacote PyShortness. Olha só que interessante. Aqui nesse pacote, como é que a gente vai utilizar esse pacote? Pip install PyShortness, né? Então não tem muito segredo, né? Aqui no Python. Você vai aqui no pip install PyShortness e aí você vai instalar o pacote, tá bom? Eu vou clicar, ele vai fazer a instalação do PyShortness, vai executar aqui todos os pacotes e vai terminar aqui a instalação com sucesso. Vou importar o PyShortness e, galera, vou criar agora um link. Vou pegar o link grandão que eu queria mostrar para vocês. Então, olha só, esse link aqui é um link que eu tenho aqui o PyWed num ambiente virtual para você, se caso você quiser compartilhar ele sem que a pessoa precise instalar, você tem essa opção aqui por meio do Binder, tá bom? O Binder é uma funcionalidade interessante aí em nuvem, no qual você pode compartilhar aí as suas aplicações, tá bom? Então, eu tinha esse link grandão que eu queria deixar aqui para vocês conhecerem o PyWed. Está aqui o link do PyWed. Você ia simplesmente executar aqui o Binder para você ver mais um caso de uso. É só vir aqui nessas 3 bolinhas, executar, e aí ele vai abrir uma nova forma aqui, um novo Jupyter Notebook, sem precisar instalar o Python, e aí o seu cliente vai poder visualizar o seu dashboard. Só que eu ia mandar esse linkzão grandão aqui para você? Claro que eu não ia, né? Então, a gente descobriu como que eu descobri essa parada para você, como que a gente encurta o link. Então, eu pego um link grande, salvo aqui, então esse é o nome do link, tá bom? Tá até grande aqui, ficou até maior do que eu vou voltar para cá, ó.
salvo aqui o link como um link, tá bom? Dei o nome de link. E aí aqui embaixo eu tenho o PyShortness, ok? Que a gente acabou de importar, com as suas funções aqui, shortener, clkru.short. E aqui dentro é que vem o link, tá vendo? Aqui dentro eu coloco o link. Nossa, Eduardo, complicado, né? Cara, não é complicado não, presta atenção, você não precisa decorar essa parada aqui não. Tu criei esse negócio aqui, vai simplesmente usar. Quando você quiser encurtar o link, abre o Colab e executa essa parada aqui. Coloca o link aqui dentro e executa, tá bom? Cara, não é brincadeira não, eu já vi empresas vendendo essa parada de tipo assim, ó, encurtador de link, aí você entra lá, faz um, aí quando você quer fazer o segundo, fala, assine o nosso plano mensal, $10 por mês, e aí você vai e vende esse serviço aí, tá bom? Então tá aqui, aí o que eu fiz? Tá? Eu coloquei aqui dentro o meu link, e quando eu executo essa parada, ele... eu esqueci de definir, né? Tá aqui, ó, link, vou definir o link. Quando eu executo essa parada, tá lá, galera. Ele faz esse link bonitão aqui, ó. Eu vou clicar aqui e vai abrir o Binder de novo, ó. Esse é o Binder que ele está criando ali o chart pra gente. E aqui está o link de novo, ó. Beleza? Então tá aqui, ó. Clica, abriu o Binder, clicou, criou um link bonitão, pequenininho para você aí agora compartilhar o seu dashboard, compartilhar a sua visualização de dados com a galera, beleza? Então, que massa, né? É mais uma dica. Então, hoje foram 2 dicas esplêndidas para você já colocar em uso no seu dia a dia. Então, não se esqueça, pega um banco de dados agora aí que seja seu, que seja aí da sua empresa e roda o PyWed, já faz as suas primeiras análises ali, já que ele tem uma forma já mais intuitiva ali, não precisa você ficar codificando tanta coisa ali com tanto de detalhe, com muito detalhe, né? Caso você esteja com pressa, use o PyWed. E precisou de encurtar o link? Tá aqui, aprendeu a usar o PyShortness. Beleza, cara? Que massa que você chegou até aqui, eu fico muito feliz, eu espero verdadeiramente poder ter ajudado você com mais essas dicas rumo à sua caminhada aí de cientista de dados. Eu não poderia deixar de falar aqui dos meus avisos paroquiais. Deixo aqui a inscrição da Maratona da Ciência de Dados 2.0. Lembrando que na semana que vem, a partir de segunda-feira, às 16h07, eu vou fazer uma live todo dia, de segunda a sexta, 2 semanas, só te mostrando como é que é essa jornada. E na semana do dia 23 de janeiro, se eu não me engano, a gente vai entrar na Maratona da Ciência de Dados 2.0. Aí não vai estar ao vivo, não será live ao vivo no Instagram, no YouTube, no Facebook, vai ser lá dentro da comunidade. Então você precisa fazer a inscrição, tá bom? Para fazer a pré-inscrição, tá aqui, Maratona da Ciência de Dados, clica no link. Para pegar o script dessa aula e o dataset, é só vir aqui no nosso canal no Telegram. Cara, já sabe, né? Você precisa avisar as redes sociais que você está gostando do meu conteúdo. Porque se você não avisar, sabe o que vai acontecer? O YouTube, Facebook, Instagram vai parar de mostrar o meu conteúdo para você. Então vai lá, me segue, ativa o sininho, aquelas paradas todas lá, comenta no meu vídeo. Quando você comenta e curte, ele sabe que você está gostando e mostra mais para você. Então é mais ou menos assim que o algoritmo das redes sociais funciona. Então faz essa interação lá comigo, tá bom? E o portal, galera, se você está começando agora, você ainda não conhece o portal cienciadosdados.com, cara, eu deixo lá dentro do portal cienciadosdados.com 3 cursos gratuitos das 3 linguagens que eu considero o pilar ali, os 3 pilares, o tripé, 3 linguagens de programação que eu considero o pilar de Data Science, o pilar da ciência de dados, que é R, SAS e Python. Lá dentro tem 3 cursos gratuitos, cursos pequenos, lógico, é um curso bem fundamentos, né? Eu até chamo de SAS Fundamentos, Python Fundamentos, que é só para você colocar o pezinho na água e sentir ali a potência que é fazer um treinamento de ciência de dados, tá bom? Então, eu deixo aqui o portal, você clica aqui no portal, se você não conhece ainda, e entra aqui, clica aqui na área de membros, faz um login, são todos gratuitos, tá bom? Navega aqui, eu sempre deixo as últimas aulas aqui também no nosso canal no YouTube, eu sempre deixo aqui, e tem mais aulas aqui no YouTube, se você quiser é só rolar o vídeo aqui para baixo e você vai ver uma pancada de aula que a gente tem já divulgada aí nas redes sociais. Tá bom, cara? Putz, que massa que você chegou aqui mais uma vez. Eu espero verdadeiramente ter contribuído aí na sua jornada e a gente se encontra então no próximo Dicas e Truques de Ciência de Dados. Um forte abraço
e até lá!